A Igreja Projeto Ômega em Ipatinga recebe a 7ª edição do Encontro Universitário. Assista agora no portal Mais VIP aos melhores momentos. Converso com o pastor Paulo Correia da Igreja Projeto Ômega em Ipatinga. Pastor, o assunto crise existencial é o tema desse encontro universitário e vocês tiveram uma roda de conversa, um bate-papo sobre esse assunto. Qual é o balanço que você consegue fazer ao final desse bate-papo, aplicando a vida dos cristãos? Para nós é uma oportunidade muito interessante, porque serve como uma base de treinamento. E um assunto que a gente conversa pouco, mas faz parte do nosso dia a dia. Embora muitos jovens, mesmo sendo cristãos, eles sofrem por conta das crises existenciais. E nós necessitamos, como essas pessoas que vão influenciá-los, dar a eles um norte, passar essas instruções e dar essa base para que eles nas universidades, em casa ou em qualquer lugar, possam exercer com sabedoria o cristianismo deles. O fato de serem cristãos não vai livrá-los das crises existenciais. Por isso a gente precisa de gente cada vez mais preparada para dar um norte, para que eles possam ser instrumentos nas universidades para ajudar outras pessoas. Hoje eu vejo, por exemplo, que o nosso saldo foi muito positivo. Ver a interação do pessoal, o feedback que eles nos deram participando com a gente, foi muito interessante. Então, eu acredito que daqui, pelo menos um pouquinho, vai ser absorvido e eles vão levar isso para casa e vão poder resolver alguns conflitos ou dar passos importantes aí para coisas muito maiores. Converso com Gabriela Arruda Torres, da Igreja Fogo para as Nações, sobre esse bate-papo do encontro universitário. Gabriela, existe alguma crise existencial que seja mais propícia ao ser humano feminino, a esse gênero? Então, quando a gente vem falar sobre crise existencial, eu não falaria que existe uma crise existencial somente voltada a mais para o âmbito do universo feminino. Mas a gente pode dizer que as mulheres em si, elas sofrem um pouco mais de crise do que os homens. Se a gente for fazer um levantamento entre questões de estados depressivos e estados de ansiedade, geralmente o nível de mulheres que estão acometidos a isso é maior do que o nível de homens. Eu já tive essa experiência, né? Além de pastora, eu também sou psicóloga. Então, dentro desse universo, né, a qual eu estou inserida, eu percebo isso constantemente. E isso está totalmente ligado até mesmo o fato da nossa criação, porque a mulher ela foi criada para dentro, quando o homem foi criado o quê? Para fora. Então, isso já mostra que nós somos muito mais emoção. A mulher ela é muito mais emoção do que o homem. E quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções, nós já estamos fadados a uma crise. Justamente quando a gente fala sobre inteligência emocional, é você justamente saber ter controle das suas emoções e você saber usar as suas emoções em seu favor. Só que isso na teoria é muito fácil.
mas na prática não é. E como a mulher ela já tem essa emoção à flor da pele, ela está mais suscetível a absorver o negativismo, a sofrer mais, a trazer isso para ela, então já gera mais sofrimento. Também a gente pode entrar nessa questão da comparação, né? A questão da autoimagem. A mulher, ela se compara muito mais do que o homem, né? As pessoas costumam dizer que a mulher, ela se veste muito mais para uma outra mulher do que, de fato, se vestir para se apresentar, talvez, para um homem, quando a gente está falando, né, de uma questão aí de mulheres solteiras, né? E o homem não, o homem, ele se veste. A mulher não, ela quer o quê? Às vezes uma competitividade, ela quer mostrar, às vezes é um cabelo, às vezes é uma maquiagem. Então a mulher, ela já tem isso, dessa questão de se sobressair em relação à outra. Isso eu falo de uma mulher que não tem identidade afirmada sobre si mesma, porque uma mulher que sabe quem ela é, ela não precisa provar nada para ninguém. Ela não precisa, às vezes, de um estereótipo, de mostrar isso para as pessoas para que ela tenha afirmação. Ela sabe quem ela é, ela sabe se posicionar, tanto na sua existência quanto diante do outro. Então, trazendo em suma, né, a sua pergunta, sim, se nós formos olhar todos esses fatores dessa questão de comparação, de autoafirmação, até mesmo de autoestima, se a gente for olhar essa questão das emoções, que a mulher é muito mais emoção, então a gente pode dizer que a crise existencial, ela abate muito mais as mulheres do que os homens. Então o universo feminino às vezes está mais fadado a isso do que o universo masculino. Converso agora com o Thiago Fonseca, que foi o pregador da noite. Thiago, pastor, a pergunta que eu tenho para te fazer é bem simples, né? Qual mensagem que você tem para jovens e adolescentes que passam por crises existenciais? Uma das crises dessa geração é algo chamado ausência da identidade. Nós somos no Brasil hoje cerca de 40% de jovens ou filhos que não têm o nome do pai no seu RG. Você pode ter certeza que toda a crise existencial foi por ausência paterna. E eu creio que o novo nome de Deus apresentado à humanidade é o nome de Pai. Você que está passando por uma crise existencial, talvez se perguntando, né, qual o motivo da sua vinda, por que você foi criado, talvez qual é a missão da tua vida, você entender, né, realmente o motivo da tua criação. Você só vai compreender sobre destino, sobre propósito, sobre missão, se você conhecer um Pai chamado Deus. É impossível alguém entender de onde vem ou para onde vai, se ele não compreender a origem de tudo. Nós fomos gerados em Deus, a nossa origem é Deus, o nosso Pai, que nos escolheu, que nos capacitou, que nos deu uma identidade, que nos deu uma missão. Tudo que Deus criou desde o princípio teve um propósito. Quando Deus fez o sol, quando Deus fez a lua, quando Deus fez as plantas, as árvores, os animais, Deus fez com um propósito. Você que está passando talvez por uma crise existencial na sua vida, é justamente porque talvez você não entendeu o propósito da sua vida, o motivo da tua criação. Quando você começa a ter a revelação do Espírito Santo acerca disso, a tua vida muda. Então o meu convite para você é, você precisa entender que você é um filho. E todos aqueles no qual o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Então o maior poder do Evangelho na nossa vida é a revelação da filiação nossa para com Deus. Saiba disso, você que está me ouvindo, você é um filho amado, planejado. Você não é um erro.
de um planejamento dos seus pais, você é um planejamento dos céus. Então entenda, Deus tem um propósito e Deus tem um porquê da tua existência. Não questione o porquê da sua existência, sabendo que existe um Deus que planejou o seu futuro. Eu oro pela tua vida, para que a revelação do Espírito Santo alcance teu coração e você confesse com os teus lábios, reconhecendo a identidade e proposta dos céus para a sua vida, que você é um filho. Deus te abençoe e algum dia eu quero encontrar com você, que talvez essa mensagem, ela foi transformadora e reveladora na sua vida. Deus te abençoe, muito obrigado por essa noite, por esse encontro universitário. Eu creio que muitas vidas foram transformadas por esse tempo aqui, apesar de mim, por causa do Espírito. Muito obrigado. Obrigado, pastor. E você já sabe, Portal Mais VIP é notícias para quem quer mais.